mais diversificado e eu ouso dizer que é muito mais democrático. Por quê? Porque você pode escolher tanto a questão de onde você vai aplicar o seu dinheiro, né? Qual é o emissor daquele papel, por exemplo, daquele título, e principalmente a questão do valor, porque você pode escolher a partir de quanto você vai começar a investir, né? E com isso, você vai montando a sua carteira de investimentos. E por onde começar? Catarina, eu digo assim, quando a gente tira o nosso dinheiro da poupança, e eu falo a gente, porque assim, a maioria das histórias que eu conheço dos meus alunos, por exemplo, foram assim, né? A minha foi assim, Sim. começa a investir na poupança e depois você vai migrando, né? Você vai colocando ali o pezinho na água, vai sentindo como é que é o mercado, vai vendo que existe sim possibilidade de você ter uma rentabilidade melhor, né? Com o seu capital. Claro, desde que você tenha o quê? Um pouquinho de paciência, que a gente precisa ter no mercado financeiro, paciência, Com e certeza. importante do que isso é ter o quê? Conhecimento. Então, quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem. Por quê? Porque a sorte vai encontrar a gente que está preparado. Se você está estudando, verificando aí as possibilidades de investimento, a quantidade de lugares que tem para a gente alocar o nosso capital, né? Então, isso é muito importante. O conhecimento vem primeiro e depois a gente vai migrando aí para os tipos de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa, geralmente a gente começa na renda fixa. Sim. Precisa fazer a nossa reserva financeira, e a nossa reserva financeira, ela tem que estar o quê? Um pouco mais fácil para a gente pegar. Digamos que a gente, obviamente, a gente não está esperando, né, utilizá-la agora, mas ela tem que existir. E eu já falei num vídeo aqui, eu acho que foi na nossa última live, o pessoal que não estava presente pode depois procurar aqui no canal, que eu falei exatamente sobre a nossa reserva financeira, e ela tem que ser o quê? 6 vezes o nosso gasto mensal, pelo menos. E aí, lembrando, gasto mensal, 6 vezes o gasto, e não o que a gente ganha, não é a nossa renda, é o que a gente precisa para se manter, o que a gente precisa para sobreviver. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente deixa a nossa reserva financeira feita, nosso colchãozinho, né? Digamos ali, nossa margem de segurança. E onde que ela tem que estar? Ela tem que estar num investimento que seja fácil da gente resgatar, que seja mais tranquilo, como, por exemplo, é o Tesouro Direto. Então, eu indico que para quem está começando e não tem ainda a sua reserva financeira, que comece vendo as opções do Tesouro Direto. E como que funciona esse investimento em renda fixa, né? O próprio nome já diz, renda fixa. Então, eu sei exatamente, eu já conheço, antes de investir, eu já conheço os valores que eu vou receber depois. Então, como que funciona? Esses títulos de renda fixa, eles são emitidos ou pelo governo ou por empresas, e eu, que sou investidora, eu tenho o direito de receber os juros. Então, basicamente o nosso contrato de investimento funciona assim: eu vou emprestar dinheiro ao emissor do título e ele vai me pagar o quê? Quantias fixas, que são os juros, né? E tem uma data de vencimento, e nessa data de vencimento, que a gente chama de resgate, tem o pagamento final. Então, basicamente é isso. Você vai emprestar dinheiro a alguém, e alguém a gente abre aí um parênteses, governo ou empresas, e essas empresas ou o governo vão pagar juros por esse dinheiro que a gente emprestou. Então, isso é investimento. É o caso contrário do empréstimo. Quando você pega um empréstimo, você paga para o banco os juros do dinheiro que ele te deu emprestado. No caso do investimento, é ao contrário. Catarina, qual cenário você prefere? Você prefere pegar dinheiro emprestado? E como, por exemplo, eu até falei ontem lá no meu Instagram, hoje eu acho. Se você, por exemplo, tem cartão de crédito e você não paga a fatura na data de vencimento, eles te cobram os juros abusivos, são 14 Absurdo. ou mais se você atrasar a fatura daquele cartão.
Qual você prefere? Você prefere pagar juros ou você prefere receber juros? Receber, com certeza. Exatamente. Então, é basicamente isso. É muito simples da gente entender investimentos. Eu não sei por que alguém, algum dia lá atrás, disse que era difícil investir, muita gente acreditou. E aí a gente tem o quê? A gente tem que trabalhar pesado, é um trabalho árduo para desmistificar isso, né? É muito simples, é muito fácil, né? Você começar a investir. A gente só precisa